Bom, gente, ainda é boa tarde, apesar que já está meio escuro aqui, está dando vontade de dar uma boa noite. É um prazer estar aqui, agradecer o convite da Andréia. É um prazer ter vocês aqui para a gente discutir. Está muito claro para mim que isso vai ser um bate-papo, acho que a coisa já começou informal, o que deixa todo mundo mais confortável para a gente conversar, né? É engraçado a Andréia me perguntar e falar, fale sua história. Eu vou chegar, em algum momento a gente vai discutir sobre mídia digital, alguma coisa assim, e a gente começou um programa de lives do CRV, que terminou a primeira temporada ontem, foram 9 entrevistas. E essa live é para contar a história dos especialistas de medicina veterinária de renome no Brasil e fora do Brasil. E eu falava para os caras, me conte a sua história. Usando o Instagram, né, Felipe, que é 1 hora sharp. Às vezes as lives, o cara demorava 45 minutos só para terminar a graduação. Eu falava, puta, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, né, de você cortar o cara, fale sobre sua história. Então, eu vou resumir aqui muito rapidamente para vocês entenderem o contexto do que a gente vai conversar na sequência. Mas a minha formação é em medicina veterinária. Eu formei na Rural do Rio de Janeiro em 96 e muito perdido, sem saber o que eu ia fazer. Acabei por alguns estágios fora do Brasil e algumas questões, optando por trilhar a neurologia. Fui parar no mestrado na USP, da onde eu fui parar nos Estados Unidos e entendi que não existia possibilidade de fazer neurologia veterinária sem neuroimagem. E neuroimagem era uma coisa que não se fazia no Brasil em 1900 e bolinha, né? E aí criou-se um impasse, e é importante entender esse impasse, porque isso foi um gatilho para que depois acontecesse todo o empreendimento na minha empresa hoje, no CRV Imagem. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com neurologia e neurocirurgia veterinária e fui obrigado a buscar ferramentas, né? Então a gente conseguiu, naquela época, 1999, trabalhar dentro de hospitais humanos, fazendo exames escondidos de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Era um negócio muito louco, muito difícil, tudo escondido. Tem episódios bizarros, onde na sala ao lado, um cara que sofreu um acidente de carro e era um presidiário fugindo, aí a polícia foi junto, e o cara morreu na sala do lado, e a gente ficou preso na sala de ressonância sem conseguir sair, eu e o anestesista, por horas, umas 3 horas, com 2 cachorros lá dentro, sem poder latir, e o Rodrigo, que era meu anestesista na época, segurando ali os animais, e foi um negócio, foi muito louco, e tinham 2 policiais na porta, na frente da saída da sala da ressonância, esperando alguém tirar o corpo do desinfeliz do assaltante que tinha morrido na tomografia. Então, histórias dessa época não faltam, foi um período muito complexo de gerenciar, mas que se mostrou importantíssimo para eu entender a demanda, não só minha, como do resto do mercado, por exames de imagem avançados. E aqui a gente está falando de tomografia e ressonância. De novo, estamos falando aí de 99, 2000, 2002, 2003 e nada. O Brasil, a gente não tinha disponibilidade de exames de tomografia, que dirá de ressonância magnética. Para quem não trabalha com a área médica diretamente, ou pelo menos não trabalha com a parte de aquisição de equipamentos, a gente está falando de equipamentos caros, né? Equipamentos de ressonância, então, estamos falando de alguma coisa aí em torno de $1 milhão. E isso era alguma coisa impensável na medicina veterinária do início dos anos 2000. Eu comecei a fazer neurologia, a coisa começou a esquentar. Isso era alguma coisa que estava muito inicial nessa época de 99, 2000, não existia esse fluxo e existia uma necessidade de crescimento dessa demanda, do crescimento das especialidades e do crescimento do entendimento de procurar um especialista veterinário. Não só do tutor, como também dos colegas médicos veterinários que tinham necessidade de encaminhar esses pacientes. Isso não acontecia da forma que acontece hoje. O mercado mudou muito. E eu contei essa história toda porque aí ela tem um crescimento meu
como especialista em neurologia e neurocirurgia, um crescimento do mercado tendo essa demanda pelo exame de diagnóstico por imagem avançado, até o ponto, e aí a gente já chegou em 2007, onde eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei, bom, hoje eu já tinha uma demanda de mais ou menos 25 exames por mês, que eu levava uma vez por semana cachorro de madrugada para fazer exame, né? Ninguém sabia, para vocês entenderem o tamanho da bizarrice, eu pegava o cachorro, botava no carro, levava o cachorro para fazer um exame no hospital, devolvia o cachorro às 4 horas da manhã na casa da pessoa, o cara me dava um maço de dinheiro, eu distribuía para o hospital, para mim, para o anestesista, eu ganhava quase nada nessa história toda, mas tinha uma quantidade de risco envolvida, tinha uma quantidade de bizarrice que vocês me contassem hoje, eu ia falar, pô, esse cara é completamente maluco da cabeça. Só que sem isso, eu jamais conseguiria fazer uma cirurgia, sem isso, eu jamais conseguiria fazer um diagnóstico, e sem isso, eu jamais conseguiria ter esquentado o mercado o suficiente para chegar em 2007 e falar, eu consigo comprar um equipamento agora porque eu tenho, no mínimo, 30, 40 exames na mão para fazer. Então, esse trabalho de criar essa demanda, ele foi necessário para que eu, nesse momento, conseguisse fazer esse investimento. Em 2008, eu abri o CRV, mas foi um evento que começou em 2007 com compra de equipamentos. Também coisas muito difíceis. O mercado não queria vender equipamento para a gente. Em 2007, eu tive que pegar um avião e ir para Chicago, para o Congresso Americano de Radiologia, o RSNA, porque a Fuji não queria me vender equipamento, a GE não queria me vender equipamento, a Siemens fechou porta para mim completamente. Ninguém queria vender equipamento para medicina veterinária. Falou, não, isso aqui a gente não vende. Eu falei, cara, mas está aqui o dinheiro na mão, a gente vai pagar cash. E o cara falou, não vendo para vocês. Para vocês verem o tamanho do desafio do mercado, não falando de 10, 12 anos atrás, o Salvador está aí, também é um empresário da área de diagnóstico por imagem veterinária, né? Obviamente que eu estou contando um case aqui específico, mas ele lá na frente, quer dizer, porque eu estou contando um pouco a história para vocês entenderem o contexto do que a gente vai falar depois. Mas isso se aplica, obviamente, a qualquer negócio, a qualquer tipo de negócio. Mais na frente eu tive um laboratório de prótese dentária e os problemas foram parecidos. Eu acho que é tudo muito a mesma coisa. Enfim, a gente montou o CRV em 2008. Em 2012, eu montei uma segunda unidade em Copacabana. Em 2015, uma terceira unidade em Niterói. E agora, em 2019, mais uma unidade, a quarta unidade, na Barra da Tijuca, que foi uma ressonância magnética de alto campo, né? E aí, em cada passo que a gente deu, existiram desafios específicos e existiu muito investimento. No D0, voltando um pouco cronologicamente, 2007, eu não tinha nem dinheiro para investir, né? Eu tinha um projeto pronto, eu entendia ter a demanda necessária para que esse projeto decolasse, eu fui buscar no mercado investidores e consegui 2 pessoas que entraram no projeto, compraram o projeto, a partir do planejamento que eu tinha feito, e isso foi acontecendo. Nenhum dos sócios até hoje fez retirada de lucro dessa empresa. Entretanto, nenhum sócio até hoje colocou mais nenhum centavo nessa empresa. Então, o aporte inicial feito em 2007 foi o suficiente para que, com o crescimento do CRV Imagem ao longo desses 12 anos, a gente conseguisse montar 4 unidades, sendo a última a primeira ressonância magnética de alto campo da América Latina. Então, alguma coisa deu certo. Eu posso sentar com vocês aqui e contar um monte de coisa que deu errado, e cada vez mais em negócio a gente fala em errar rápido, né? Erra rápido, reconhece o erro, conserta, e esse é um conceito que hoje em negócio, em gestão, se fala demais. E eu acho que a gente se permitiu errar, se permitiu investir pesado em vários momentos e foi mudando muita coisa. Internamente, o pessoal brinca comigo, que fala que eu mudo muito rápido. Uma semana eu chego falando, cara, vamos pintar essa parede de verde.
Na semana seguinte eu falo, não, para tudo, bota de branco. O cara fala, porra, mas você acabou de pedir para a gente pintar de verde. Eu falo assim, mudou. Mudou porque o dólar subiu, o dólar desceu, aconteceu alguma coisa, pintou um concorrente, vamos agora é branco e vamos nessa. Essa velocidade de mudança e de adaptação, eu acho que é alguma coisa que a gente tem dentro do DNA, né, prestar muita atenção no macro. Eu acho que, e no final, se a gente for resumir alguma coisa, eu já vou deixar aqui o início, que eu vou repetir no final, que é olhar o macro, né? Olhar o macro e ter essa visão maior do que está acontecendo, não ficar muito obtuso no próprio business. Eu acho que esse é um erro muito, muito perigoso. Você fica olhando só para o teu negócio, achando que você está super bem, que as coisas estão acontecendo, só que tem um universo de coisas acontecendo ao redor. O que você fez para trás é passado. A projeção futura constante é absolutamente necessária, a meu ver, para que a gente continue se reinventando. Isso já era verdade, para mim, até 2 meses atrás, onde o mundo tinha uma velocidade que a gente achava que era rápida. Agora, com essa pandemia e essa coisa do Covid, a velocidade vai aumentar de forma exponencial. E eu acho que essa verdade se torna ainda mais validada e ainda mais importante a partir desse momento pós-pandêmico, né? Mas é isso, gente. Então, acho que em 15 minutos aqui é o que eu peço para os meus entrevistados não passarem disso. Eu contei rapidamente aqui um pouco da história, porque não adianta ficar entrando muito em detalhes, mas eu tentei puxar aqui alguns pontos que possam fazer sentido para vocês entenderem as minhas respostas. Então, eu sou médico veterinário de formação, com mestrado, doutorado em neurociência e neurofisiologia pela Unifesp. Eu tenho um MBA de gestão, né, no IBMEC, e cada ferramenta dessa foi tendo um sentido ao longo do CRV. É engraçado que outra coisa que eu acho que cada vez mais se torna validada é o discurso do Steve Jobs e naquele grande discurso de Stanford, que ele fala que só dá para conectar os pontinhos olhando para trás, né? A gente vai fazendo as coisas e aos poucos a gente olha e aquilo fez sentido na construção do que a gente tem hoje. E isso é muito verdade. Eu acho que, olhando para trás, cada coisa que eu fiz ao longo da minha vida se conecta no que eu sou hoje, na empresa que eu tenho hoje, nas coisas e nessa conversa da gente aqui. Fez sentido, Houston? Fez sentido, Houston. Essa é ótima. Não, fez total sentido. Eu acho que é isso daí. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou sobre essa sua história, se eu posso aqui fazer a minha primeira pergunta, que eu acho que eu vou pegar um gancho do que o Felipe escreveu aí no chat, que ele queria saber qual que é o nome da tua empresa. E o nome da empresa... Pode falar. A minha empresa chama CRV Imagem. Fica no Rio de Janeiro, é um centro de diagnóstico por imagem. A gente faz raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, faz a parte de cardiologia, de eco. E, recentemente, nessa unidade nova, a gente tem um coworking de neurologia, que é uma coisa bem legal, uma inovação dessa última unidade, que está dando super certo. Aí a gente ia falar justamente disso agora, né? Eu ia perguntar para o Alex, pensando assim, né? Nós falamos aqui muito no primeiro programa sobre a questão da essência da marca, né? Nós falamos muito sobre imagem de marca, nós falamos de branding, e a gente sabe que toda empresa tem uma essência, tem um quê a mais dentro além da tipologia, da tipografia, né? E eu sei algumas coisas que eu já, né, de conhecer do CRV, sei se você tem uma essência muito bacana ali, que é um pouco da essência do Alex, do Dato, que é um pouco da essência, mas vem da essência do CRV mesmo. Então, queria que você contasse para a gente, assim, do seu branding, né, e principalmente, assim, o que é importante hoje na área empresarial e por que o branding é tão importante, né? E por que se constrói a essência de marca hoje e qual é a essência de marca do CRV? Vamos lá. Gente, vou fazer um disclaimer aqui, até porque eu não sou professor, docente, entendido
de gestão, de branding, não é minha área, portanto, se eu falar alguma besteira aqui, por favor, os entendidos aí me ajudem a resolver as equações. Eu vou falar uma coisa muito própria da gente, que eu acho que se aplica ou pode fazer sentido e conexão com vocês, né? Eu vou começar, só para não esquecer aqui, André, se você me permite, vou começar Sim, pela pode falar. marca do CRV, ó. Isso, muito bem. Maravilhosa, feita pela minha irmã Júlia, que está aqui nos assistindo. Então, Júlia, fiz seu Isso jabá. aí. E brincadeira à parte, eu acho que, falando de branding, falando do conceito da marca do CRV, a gente tem aqui um grande desafio, que o diagnóstico por imagem. Ele, de alguma forma, ele tem uma coisa de commodity. Você faz um raio-x. Puta, raio-x é raio-x. Só que não é. Salvador está aqui, sabe que não é. A Adriana está aqui também, sabe que um exame de diagnóstico, quem trabalha na medicina sabe que não é a mesma coisa. Um bom exame radiográfico, ultrassonográfico e por aí vai fazer toda a diferença nesse teu paciente. E aí você passa para uma outra estrutura que beleza, se eu consigo fazer que o exame do Salvador, por exemplo, é o melhor raio-x do planeta, como é que eu trago o Salvador para dentro de um guarda-chuva? E é verdade, Salvador. Como é que eu trago o Salvador para dentro de um guarda-chuva com o nome IVE, que é a marca dele, por exemplo, e faço o IVE crescer? Porque o Salvador é uma coisa, o outro cara que está lá trabalhando é outra coisa, né? E você tem que despersonalizar um pouco esses indivíduos, esses médicos que estão embaixo desse guarda-chuva e tornar essa marca alguma coisa importante. E esse é um grande desafio, um desafio que lá atrás, quando eu montei o CRV, eu sempre me peguei muito discutindo e discuto até hoje, né? Se eu ficar... E eu fui muito perguntado por alguns colegas da área, falaram assim, mas você está estimulando, você está botando, está fazendo marketing demais de um médico específico. Esse cara uma hora vai sair, vai montar um negócio dele e vai te deixar. Eu falo assim, não vai porque eu corro mais rápido que ele. Na hora que ele quiser me deixar, eu montei um outro negócio tão mais legal que ele não vai querer sair de perto de mim. Então, nesse ponto, eu estou trazendo para vocês uma ideia de que montar uma marca de diagnóstico por imagem veterinária não é um negócio simples, porque, de fato, você precisa trabalhar com muitos, eu vou falar aqui CPFs, mas na verdade são CRMVs, que em qualquer momento podem sair e levar tudo que construíram dentro. Dado todo esse desafio, né, e Salvador sabe exatamente o que eu estou falando, a Adriana também, eu não consigo ver mais outras pessoas que estejam aqui, não sei se tem outros médicos veterinários na história, Acho que não. mas a gente se montou num tripé que é confiança. Eu preciso que os meus laudos, que a minha equipe faça laudos confiáveis. E isso precisa ser uma coisa corporativa. Mandei para o CRV, eu sei que eu vou ter uma resposta confiável. Tá? E isso tem a ver com equipe. Daí um desafio para contratar e reter talentos. Número 2, precisa ter empatia. A equipe inteira precisa ser empática. Trabalhar com medicina é uma coisa que tem um desafio de você ter que trazer uma empatia no momento que muitas vezes não é agradável. Você dar um diagnóstico ruim, levar uma notícia ruim para uma pessoa, ainda que seja do animal dela, não é fácil. E você precisa entender e respeitar esse momento. Faço aqui uma colocação importante que no meu nicho de mercado, na minha fatia de trabalho, eu não trabalho com animais, eu trabalho com membro de família. O cara que pega o cachorro dele, dá um saco de ração qualquer e se tiver doente, joga fora e compra outro, isso não faz parte do meu cliente. Né? Então eu estou falando de membro da família aqui. De novo, eu estou falando de equipe. Você fazer a sua equipe inteira, e aqui entra recepção, auxiliares, médicos, administração, ser capaz de trabalhar de forma coesa e fazendo esse trabalho empático em momentos difíceis, não é fácil. Isso tem muita liderança de equipe, que é muito difícil.
E o terceiro ponto que a gente persegue o tempo todo, ela é a inovação. E a inovação, ela é uma grande armadilha, porque inovação por inovação é ouro de tolo. Você bota um tomógrafo de X mil canais. No mês seguinte, ele não vale mais nada, já tem outro de X mil canais vezes 2, que é muito mais legal. Daqui a 2 anos é outro vezes 4, e isso é infinito. Se você cai na armadilha de ficar sendo tecnologicamente inovador o tempo todo, esse é um grande problema. Eu aprendi isso rápido. Acho que no segundo ano a gente já tinha entendido isso. Mas tem uma coisa importante na inovação que liga com a primeira coisa que eu falei, que é a equipe. Como é que você prende um médico que é um cara desafiado por fazer o melhor diagnóstico? Você precisa ter inovação suficiente para tornar isso interessante. Então, o nosso brilho de inovação, ele não vai só nos equipamentos, ele não está só na parte tecnológica, mas ele também envolve toda a parte de logística para facilitar a vida desse médico, ele envolve toda a parte de educação continuada e um monte de coisa, tudo que vier à cabeça que eu consiga fazer com que essa equipe tenha a percepção clara de que nenhum outro lugar vai trazer tanta inovação e tanta capacidade dele produzir na forma que ele quer do que dentro do CRV Imagem. Isso faz com que eu consiga buscar e reter talentos. Portanto, faz com que a gente tenha a equipe fortalecida. Eu acho que quando eu penso CRV Imagem, eu penso em equipe. De fato, nós fomos pioneiros em raio-x digital, em tomografia, em ressonância de alto campo, e eu encho a boca para falar disso. É uma delícia ser pioneiro num monte dessas coisas. O Salvador sabe bem do que eu estou falando. É muito legal você carregar isso e falar, puta, eu fui pioneiro nisso. Não adianta nada. Isso é igual um diploma que você bota na parede e que ninguém vai ler nunca. Ele só serve para massagear o ego. Porque o boleto chega todo mês. O pagamento da tua equipe, o pagamento do aluguel, das despesas, enfim, os investimentos. Isso precisa ser mantido e você tem que manter o brilho dessa marca pulsando. E isso não é fácil. Isso não tem nada a ver com montei o primeiro X e o primeiro Y. Você pode montar o primeiro X. Se isso não tiver capacidade de gerar retorno, e retorno de forma positiva, não faz sentido, né? A gente tem uma máxima que a gente usa, a gente faz um exercício, a gente, sócios do CRV Imagem, né? Eu e os meus 2 sócios investidores. Esse exercício é o seguinte, é o exercício dos 10 milhões de dólares. A gente pega e fala o seguinte, beleza, de vez em quando a gente pega e dá um cheque de 10 milhões de dólares. Fala, toma aqui. O que você faz com ele? É teu. Pode fazer o que você quiser. Porque fácil a gente cai em outra armadilha no Brasil, que é não ter dinheiro, o dinheiro ser caro, mas eu estou te dando dinheiro, um saco de dinheiro, um cheque de 10 milhões de dólares. O que você faz com ele? O dia que eu parar para pensar e vou pegar os 10 milhões de dólares e vou colocar no banco, a minha empresa não faz sentido mais para mim. Eu preciso olhar para esses 10 milhões de dólares e falar, cara, eu entendi como é que eu vou usar esse dinheiro e eu sou capaz, dentro da minha empresa, de fazer esses 10 milhões crescerem muito mais do que isso. Isso faz sentido como negócio para mim. E é isso. E é esse exercício prático que a gente vem fazendo, filial após filial. Cada filial tendo resultado suficiente para a gente montar outras filiais e crescer, né? Mas isso é prático. Como exercício diário, ou pelo menos a cada 3 meses, a gente faz o exercício do cheque de 10 milhões de dólares. Eu acho que isso é bem legal e faz o cérebro pensar muito. Tem sentido falou isso? que ele vai comprar, o Salvador está falando aí que ele vai comprar um green card. Ó. Cara, mas brincadeiras à parte, o 10 milhões de dólares lá também tem que fazer sentido, né? E não é fácil a gente olhar para isso aí e falar, puta, vou fazer esse projeto, vou aplicar nisso.
Mas é um exercício legal. Eu gosto desse exercício. Acho que ele faz sentido. Mas o Green Card, atualmente... O Green Card não, Salvador. Vamos para a Noruega, para Oslo. Vamos. Coisa mais legal. Mas Não, mas faz sentido, sim. A gente também, dentro da parte... Vou falar do meu segmento, que é o segmento de eventos, né? A gente também tem essa grande preocupação com a questão de equipe, porque o evento, ele é algo que a pessoa está esperando alguma coisa, né? Então, quem participa quer experiências, né? Quer ser bem atendido, quer ser, né? Quer ter a informação ali muito rápida na mão. Me lembro uma vez que a gente falou isso. Poxa, não, mas a programação está no site. Não, mas vamos imprimir, vamos colocar um pouquinho, vamos colocar isso daí lá dentro da sacola, porque a pessoa vai querer ter na mão ali para ver. Então, a gente se preocupa muito com isso dentro do segmento de eventos, né? Então, tem outros profissionais aqui que podem falar, a Dani trabalha com recepcionistas, Felipe trabalha com produção. Então, dentro, né, falando da nossa essência aí, a gente também tem uma preocupação muito grande com essa questão de equipe, a preocupação de que a marca seja uma marca também que não pareça a dona da empresa, né? Que é como tem que ter um pouco da essência, mas não pode ser eu a progenitora da questão, tem que ser o evento como um todo, né? Tudo que ele vai passar ali. E então a gente tem que fazer a gente usa bastante de treinamento, a gente usa bastante de conversas, de treinar pessoal antes para poder tentar colocar um pouco da essência da empresa quando a gente está organizando o evento, né? Pelo menos eu não faço assim. Não sei se o Felipe quer comentar alguma coisa. Dani, dentro da área de eventos, essência de marca aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, fica muito à vontade, viu? Aqui é assim, não é palestra, é assuntos. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Você que está aí no marketing de comunicação, marketing de conteúdo. Ih, sumiu. Não tá, não. Mas, enfim, achei ótimo. O Felipe botou aqui um Mayday, Houston, we have a solution. Achei sensacional. A conexão do Felipe estava muito ruim. Ele é de Curitiba também, mas ele falou que a conexão estava muito ruim e caiu aqui. Mas então, continuando a história... Essa pergunta, André, que você comentou, porque também cortou aqui o áudio aqui na hora que você falou, só escutei meu nome depois, perdão. Sim, senhor. Não, nós estamos falando aqui de branding e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de branding, você que é da área de comunicação, que trabalha com marketing digital, atende clientes e empresas, várias empresas, né, na área da saúde, inclusive. Como é que você enxerga essa coisa da importância do branding? Fala um pouquinho aí pra gente. Tá, vou falar rapidamente aqui para não atrapalhar. Excelente o conteúdo do Alex, a palestra dele, muito boa mesmo. Eu que sou do Rio de Janeiro, conheço a CRV, andando por Copacabana, enfim. Você vê, né? Não foi combinado, tá, Alex? Eu não combinei com ele. Obrigado, Ricardo. Você vê como é que é, né? A lembrança de marca que não se cria, né? Eu saí do Rio tem 9 anos já, mas eu conheço a CRV já de muito, muito, muito tempo antes. Então, essa lembrança de marca é super importante. E aí a gente tem aquele momento de racional e emocional. O quanto que a gente está falando de vidas, né? A gente precisa fazer uma comunicação que também leve em consideração esses pontos, né? É uma comunicação que ela precisa ser bem assertiva, porque a gente está falando ali de vidas, a gente está falando de momentos difíceis, né? Que a pessoa pode estar enfrentando. Então, não é um post bonitinho do Instagram com uma foto de um cachorrinho lindo e falando venha fazer o exame venha fazer um raio-x da cabeça do seu cachorro aqui com a gente, né? Então, não é qualquer post de Instagram que vai gerar a comunicação ideal. Então, tem que ter essa linha bem definida, né? Ricardo, obrigado pela colocação aí. Você me fez lembrar uma das minhas frustrações enquanto investidor de propaganda, marketing, enfim, de tentar comunicar o CRV Imagem. A gente, por diversas vezes, tentou contratar assessoria de imprensa, né? E acho que foram umas 4 ou 5 vezes. E, invariavelmente, o pessoal entra e vê a coisa, não, puta, o mercado pet está bombando, vai ser fácil, moleza.
quando eles entendem o que é o meu negócio, que é um negócio que é muito mais complicado de vender, você não vai vender, vem aqui fazer uma tomografia computador. Foi exatamente o que você falou. Essa comunicação é muito mais delicada e ela é muito mais nichada. Então, nunca funcionou. E nas últimas conversas que eu tive, até meio com o pé atrás, eu falei, cara, isso não quero mais falar sobre assessoria de imprensa, isso não funciona mais para o meu segmento. As pessoas vieram conversar, eu coloquei isso na mesa, eu falei, olha só, você está achando que é fácil, você está achando que vamos falar de PET. A gente não está falando de PET, a gente está falando de diagnóstico por imagem, e é uma brincadeira, é outra brincadeira. E aí o pessoal dá para trás. Então, você tocou num ponto certo. Realmente não é algo fácil de comunicar e precisa ter um cuidado muito, muito estratégico para não passar do ponto e virar o caldo, né? Virar o caldo, não sei de onde eu tirei, mas é mais ou menos a ideia é essa mesmo. Não, mas é verdade, é isso daí. Ô, Felipe Nasser, a gente está comentando aqui, sei que você acabou de voltar, tá me ouvindo? Felipe? Sim. Ah, tá bom. Não, o que a gente estava falando aqui sobre branding, né? Sobre a importância do branding. Alex comentou sobre a essência do CRV imagem. E você, na qualidade de neuropesquisador, queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre a importância do branding, o que é legal, né? Por que é importante o branding para uma empresa hoje? O que mais você vê aí? Você dá cursos sobre isso também, né? Eu queria que você passasse uma ideia para a gente também, uma outra ótica aí. Tá legal. Vamos tentar ser bem conciso aqui para não atrapalhar. Conciso, né? Felipe Nasser. Quando a gente fala de branding, na verdade, a marca em si, ela precisa conectar as questões emocionais. Esse é o primeiro instante ou o primeiro ponto, patamar que a gente tem de qualquer marca. Se a marca não tiver um vínculo emocional, ela não fixa na memória do nosso cliente, do nosso público. E a marca, além de ter que ter emoção, ela precisa ter design. Uau, gente. Eu acho que tem alguém ligado ao som. Pode falar. Então, precisa ter essa conectividade entre emoção, design e, claro, marca. No final das contas, que a gente fala empresa, ela leva em consideração as questões de valores e princípios do empreendedor. Então, ela precisa transmitir esse papel também. Então, valores e princípios têm tudo a ver com emoção e comportamento. E a marca em si, ela vai revelar muito do que uma empresa busca para o mercado, do que ela oferece, mas de maneira inconsciente. Então, é importante a gente fazer uma análise de marca, de design, a análise com eye tracking, por exemplo, ou com ressonância magnética, já que, né, o Alex estava falando, para ver qual que é a modelagem em relação ao processo de design da marca, da nomenclatura ou da tipografia que existe ali, se ela tem um ambiente de coloração, de fato, que chama mais atenção, até porque a cor da marca também muda e fala muito sobre. Então, essas ativações neurais são extremamente importantes. E quando a gente fala de branding, a gente está falando que é marcar a vida das pessoas através de memorização. Então, a memória é muito importante aqui em relação ao longo prazo. É por isso que existe muita campanha e tem assinatura nessas campanhas de marcas. As pessoas ficam falando o tempo todo da marca, repetindo, porque quanto mais eu repito a marca, mais ela é lembrada. É uma questão, quando a gente tem a questão de share, né? O share of heart, né? Que é a participação no coração das pessoas, que é a recordação. Então, quanto mais eu faço isso, melhor é. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Só para falar para o Alex, meu mestrado também, eu fiz também curso fora, meu mestrado foi em neurociência aplicada ao marketing e ao comportamento do consumo. Maneiro. É uma área muito legal, eu gosto muito dessa área. É verdade. Não entendo nada, mas acho super legal. Tudo que tem um neurônio na história eu acho incrível. Mas, imagina que não, né? Então tá bom. Mas então, alguém tem alguma outra coisa? Queria comentar alguma coisa sobre esse assunto ainda de branding? Posso seguir aqui?
Bom, você estava falando aí de inovação, de várias coisas, né? Nessa questão. Nós também falamos de neurociência aplicada à inovação dos negócios, né? Foi um bate-papo, uma neuroaula, na verdade, onde o Felipe deu para a gente alguns toques em relação a isso. E eu sei que você, do CRV, tem feito muita coisa nova, né? Tenho acompanhado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas inovações, aquele conceito Disney, o que é que você anda fazendo aí para a gente poder trabalhar essa discussão. Vamos lá. Acho que inovação está dentro de um dos tripés do CRV Imagem. A gente, desde o início, a gente, de fato, foi atrás Nós fomos o primeiro raio-x digital do veterinário do Brasil, a primeira tomografia helicoidal do Brasil, a gente foi a primeira ressonância magnética de alto campo do Brasil. E, como eu falei antes, isso é coisa para botar na parede e ficar orgulhoso, mas que não gera nada se de fato você não tiver uma demanda para isso. Eu acho que quando a gente fala de inovação, você tem dois caminhos. Ou você faz inovação pela inovação, e isso é ciência, e é incrível, e eu tenho doutorado, eu adoro ciência, eu sou neurocientista e eu acho incrível, mas isso é ciência. É uma história. A outra coisa é negócio. Né? E a inovação num negócio, ela tem que responder questões. Ou seja, ela precisa encaixar numa demanda. Nem que seja, e eu acho que é aí que está o grande pulo da história, que é você projetar a demanda na frente e conseguir antecipar essa demanda. Eu acho que essa que é a grande coisa. Obviamente, você pode entrar no mercado, você entrou no mercado X e existe uma demanda por sapato muito maior do que existe oferta. Você vai lá, monta uma loja de sapato e você vai vender sapato. Você está resolvendo o problema. Obviamente, você vai inovar em alguns aspectos para fazer com que você venda mais sapato, conseguir um market share maior. Mas, quando você fala de inovação do tipo que a gente consegue, ou tem feito aqui, botar uma ressonância magnética de alto campo, que é um investimento super alto, num mercado onde ninguém usa a ferramenta, ou não existe a ferramenta, jamais existiu. Os médicos veterinários sequer aprenderam isso na faculdade. Você precisa projetar alguma coisa futura e acreditar que você vai responder as questões que as pessoas vão ter daqui a 3 anos. De qualquer jeito, e aqui a gente não está falando de futurologia, a gente de fato está falando de demanda projetada, de olhar para frente e fazer um bom fluxo de caixa. Eu acho que quando você fala de inovação, você precisa responder questões, pelo menos do ponto de vista de negócio, de business. Não pode ser alguma coisa simplesmente como, enfim, vou montar aqui uma tomografia porque eu quero ter uma tomografia. Tem que ter como sustentar isso, né? E quando eu digo sustentar, foi uma das coisas que eu aprendi no MBA que eu achei incrível, eu fiquei apaixonado é a ferramenta simples de valor presente líquido, que é o VPL, que a maioria das pessoas que trabalha com negócio conhece, está careca de conhecer. Dentro do mercado da veterinária, pouquíssima gente fala de VPL, pouquíssima gente faz uma decisão de compra e de investimento com uma análise financeira. E eu fico estarrecido como é possível você fazer um investimento na ordem de um tomógrafo ou de uma ressonância, ou seja lá o que seja, sem minimamente você ter projetado qual é o seu retorno e se isso, de fato, faz mais sentido do que pegar esse dinheiro e deixar aplicado num fundo. Né? Vale lembrar aqui que a gente falou há não muito tempo atrás de uma Selic de 13,5%, 13,5% ao ano. Estamos falando aí que todo mundo com o dinheiro aplicado numa renda fixa estava ganhando dinheiro pra caramba. Como é que você pega esse dinheiro e joga dentro de um investimento? E acho que esse era o grande desafio de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, eu vou pegar X milhões de reais e botar num investimento. E acho que essas empresas que fizeram isso naquela época, hoje, e conseguiram se sustentar,
não fosse esse maremoto, esse turbilhão que a gente está passando agora, estariam, ou estarão muito bem colocadas e consolidadas quando isso acabar. Porque hoje a gente está falando de uma Selic de 3,5% que vai chegar no final do ano, teoricamente, em 1,75%. Então, não existe renda fixa. Ou você vai ter que aplicar na economia real ou na bolsa, mas esse dinheiro ele vai precisar circular entre as empresas. De novo, a sua pergunta foi sobre inovação e eu caí para uma coisa mais financeira, que eu quero deixar claro que na minha cabeça não existe o pensamento de inovação romântico sem um pé muito bem fincado financeiro. Essas coisas têm que estar ligadas, tá? Senão, sem tirar nenhum mérito da ciência, eu sou um cientista por formação e adoro, mas é outro negócio. A gente faz ciência, né? Indo um pouco além agora da questão financeira, o CRV hoje está produzindo ciência. A gente tem uma parceria com a Universidade Rural e a gente está fazendo experimentos, fazendo pesquisa e está bancando essas pesquisas. A gente tem uma bolsa da FAPERJ para um projeto específico, mas a gente está fazendo 4 projetos bancados pelo CRV. Aonde que entra isso? Entra no sentido de que não adianta eu trazer uma ferramenta nova se o mercado não sabe como usar. Eu preciso ensinar o mercado a usar. E isso vem também nesse trabalho de educação e trabalho com os meus clientes veterinários aqui, né? É importante o CRV, a imagem, assim como alguns negócios, o negócio da Adriana, que está aqui, que é um centro de oftalmologia, do Salvador, que é um centro de radiologia, eles dependem não só de uma pessoa que tem um animal que é filho e está disposta a pagar um ticket alto para ter uma medicina de alto nível, como de uma pessoa intermediária que vai fazer essa ligação entre a clínica geral, aquele consultório, aquela clínica que o cara vai todo dia fazer o dia a dia, com os especialistas e com esses exames. Então, eu tenho 2 clientes. Eu tenho o cliente que é veterinário e o cliente que é tutor. Isso também não é simples, porque isso faz uma dicotomia nessa grana. Eu tenho R$10, eu preciso investir em quem? Eu vou investir no meu cliente médico veterinário, eu vou investir no meu cliente final, dono do cachorro. O dono do cachorro é o que paga a conta. Mas se o médico veterinário não encaminhar, esse dono do cachorro não chega. E aí a gente, por muito tempo, fez investimento numa parte da balança. Atualmente a gente está fazendo em outra parte da balança. E agora, muito recentemente, pós-Covid, eu voltei a investir muito pesado no médico veterinário e a gente está indo para um lado e indo para o outro. A Andréia me perguntou de uma forma muito direta em relação à Neurodisney, né? E a Neurodisney, ela veio... O que é a Neurodisney? A Neurodisney foi nada mais do que um lugar incrivelmente perfeito para você fazer um atendimento de neurologia veterinária. Ao montar a ressonância magnética nessa unidade nova do Downtown, de novo, eu precisava de demanda e a gente já tinha alguma demanda, mas eu entendi que se eu colocasse e abrisse um espaço para os médicos veterinários atendessem lá de graça, e aí eu estou falando de uma parcela muito específica dos médicos veterinários, estou falando especificamente dos neurologistas e dos neurocirurgiões, eu teria um aumento no volume de exames muito maior. Eu já estou com o cliente, o responsável pelo animal, lá dentro sendo atendido. Esse cara vai ser atendido, vai fazer uma ressonância magnética, vai ter a resposta na hora, já sai de lá medicado ou já sai de lá para uma cirurgia. Isso é uma velocidade e uma comodidade para esse dono do animal muito grande. Até aí vocês vão falar, não, beleza, mas isso em qualquer hospital tem, você vai ter isso. A diferença aí é que em qualquer hospital, esse especialista é um cara que gera dinheiro para o hospital, tem um comissionamento e, de alguma forma, existe uma forma de você entender que esse cara é
faz parte da receita do hospital. Aqui, na Neurodisney, não. Eu não cobro nada dessas pessoas. Isso é absolutamente gratuito, né? Eu quero que eles atendam uma quantidade maior possível de pacientes ali, com todo o conforto do planeta, porque isso vai propiciar um aumento no número de exames, que é exatamente o meu objetivo com a ressonância magnética, que foi a nossa maior aposta. Para vocês entenderem, a gente, no Brasil hoje, a gente tem uma quantidade insana de médicos veterinários. Para quem não sabe, a gente tem mais médico veterinário. A gente tem mais de 50% dos veterinários do mundo inteiro. Do planeta inteiro, a gente tem metade. E isso chega a ser insano. Mas a gente tem 100 tomógrafos, mais ou menos, hoje no Brasil, e a gente tem 6 equipamentos de ressonância magnética no Brasil. E esse de alto campo torna a coisa muito diferente. Entretanto, o custo de aquisição e manutenção de equipamento desse é realmente muito alto, mas realmente. E o grande gargalo que a gente tem na medicina veterinária é volume. O mesmo equipamento que o Salvador tem lá, um tomógrafo desse num centro humano faz 40 exames por dia, 50 exames por dia. Uma ressonância como a minha num centro humano faz 30, 40 exames por dia, sem parar, 24 horas. A demanda ela é maior do que a oferta de equipamentos. Eu tenho uma ressonância magnética que hoje a gente está fazendo 5 exames por dia, né? Estamos fazendo aí 120, alguma coisa, exames por mês. Vocês vão pensar, não, mas isso é muito pouco. É muito pouco mesmo. Mas não tem mais. Eu poderia fazer 10 exames por dia, 12, 15 se eu funcionasse 24 horas. E eu ia achar ótimo isso. Mas esses animais não existem. Existe uma coisa na medicina veterinária, diferente da medicina humana, que é muito complicada quando a gente fala do business veterinária, que é o plano de saúde. Na medicina, todos nós aqui, ou a gente tem plano de saúde para pagar exame de imagem, ou você vai para o SUS, que você não paga nada. Mas raro a gente desembolsa algum dinheiro para fazer um exame por imagem. Isso faz com que qualquer valor que eu cobre por um exame de diagnóstico por imagem vai ser caro, porque essa é uma percepção difícil do cara. Qualquer valor, se eu cobrar R$100 no raio-x, 200, 300, 400, tudo isso vai ser caro, porque o cara não tem esse parâmetro na cabeça, né? E aí tem várias histórias que a gente poderia discutir aqui sobre estratégias, mas eu acho que isso aqui sai muito da pergunta da Andréa, que eu já fui longe para falar da Neurodisney, mas voltando e resumindo, a Neurodisney é um conceito novo de coworking, de neurologia, de ambiente de atendimento de neurologia, dentro da ressonância, que foi criada para que a gente consiga usar um espaço que existia e foi necessário contratar para botar o equipamento e que, de fato, está trazendo resultados melhor. Está sendo melhor do que eu esperava. Então, está sendo bem legal. Fui longe agora, hein, Houston? Não tem problema não, mas é bom a gente ouvir, porque isso já vai dando ideias. Ricardo, já anota aí, por gentileza, que a gente tem que fazer um Neurotriwi lá no seu escritório. A gente vai fazer algo parecido com a Neurodisney aí na área de comunicação, na área de eventos. Felipe Santos também, já anota aí, Felipe, a gente vai fazer esse coworking aí, a gente faz junto para juntar esse projeto. Mas é muito bom, você sabe que eu gosto de ouvir você falar. E acho que, independente de estarmos aqui, acho que temos um público bem misto, né? Eventos, agora entrou a Eleia é dona de um hostel, tem a Cris lá, a gente está até internacional, tô até chique com a Cris lá, ó. Chique demais. Tá chique demais. Então, vamos pegar um gancho aí nessa sua jogada que você estava falando da divisão de público, né? Então, poxa, eu vou trabalhar com público tutor, vou trabalhar com VET, e percebo, logicamente, que cada vez mais o trabalho com o veterinário é muito importante, principalmente para vocês na área, né, de prescrição. E aí você considera, né, que esses cursos que você tem feito, que você tem trabalhado agora muitas lives, né,
ao mesmo tempo você já tinha cursos presenciais antes da pandemia, que você trazia profissionais internacionais, renomados, que eram especificamente para esse público, né? Que era para o público dos veterinários, assim. Então, isso é um trabalho de estratégia também, CRV, da marca, é um trabalho de share. Como é que é esse trabalho e que resultado você tem com esses encontros, com essa forma? Não sei se a gente pode falar de educação continuada, como é que é essa... Eu acho que é um bom nome, bom nome, André. A gente vê essa busca por um formato de conexão com os médicos veterinários e gerar essa educação continuada, ela é eterna. A gente, lá atrás, em 2008, o primeiro dia de funcionamento do CRV Imagem, ele foi com uma palestra para falar sobre o raio-x digital. Na época, lá atrás, parece que faz um tempão, né? Pouca gente tinha computador dentro das clínicas, pouca gente tinha acesso à internet, e a gente tentava vender o raio-x digital e as pessoas não queriam, elas queriam um filme, queriam olhar um filme, e aí você falava, não, mas você tem muito mais ferramentas aqui na radiologia digital. E o cara não queria saber, ele estava acostumado, você tinha que mudar uma cultura. Eu acho que esse aqui é o grande ponto, é mudar cultura. Mudar a cultura é um negócio muito difícil. O cara saiu da faculdade fazendo um tipo de coisa, ele viu lá um método do passado, e aí você tem que fazer o cara se adaptar a uma coisa moderna. Isso exige um esforço do cara. O cara vai ter que sentar, vai ter que estudar, vai ter que buscar ferramentas diferentes. Aquilo vai trazer para ele diagnósticos diferentes que ele não estava acostumado, isso vai incomodar. E aí a gente olhou e falou, puta, eu vou passar o tempo todo precisando, se eu quero inovar o tempo todo, eu vou passar o tempo todo precisando buscar esses caras e mostrar para eles como é que funciona. Qual é a melhor forma de fazer isso? É fazendo curso, educando, né? Isso não é nenhum mistério, esse modelo não é nenhum mistério. O Guilherme Benchimol fez isso na XP e hoje está com a empresa do tamanho que está, e várias outras pessoas fizeram isso. E a gente sempre teve isso na cabeça, isso era muito claro, né? A gente precisa educar as pessoas, a gente precisa educar as pessoas. Agora, o problema é como? A gente fazia curso, fazia palestra, o cara não vai. Você fazia uma visita, o cara não quer. A gente ia nas universidades, dava para os universitários um curso de graça para eles ganharem dinheiro lá. O negócio não ia. Chamava as turmas de radiologia para irem conhecer o CRV Imagem. Era difícil. Tudo isso funcionou de forma pontual. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá. No montante, eu acho que isso funcionou. É engraçado que você pega e fala, puta, eu vou entrar agora na sala de aula do cara do segundo ano de faculdade e vou falar para ele de ressonância magnética. Se você parar para pensar, a gente está funcionando há 12 anos. Esse cara que estava no banco do segundo ano da faculdade lá atrás, hoje ele já está formado há muito tempo, já está pedindo exame há muito tempo, e ele foi impactado lá atrás, né? Então, esse trabalho de educação continuada, a gente acredita que precisa ser feito desde cedo, no momento em que o cara está no banco de graduação, na pós-graduação e depois. Hoje a gente tem investido muito nas residências, nos programas de residência, a gente tem uma relação intensa com a universidade rural, e estimula isso, é muito legal. A gente começou essa história de live e isso foi sem menor dúvida, é um legado do Covid-19, né? Esse programa que a gente está usando aqui é um legado. Já existia, mas o cara está 10 vezes mais bilhardário a partir do Covid e a gente está usando. E a coisa da live está funcionando, está sendo super legal, né? Buscar formas de conexão com esses médicos veterinários, e aí, de fato, eu estou falando desde o D0, esses eventos que a gente faz, os cursos que a gente faz, etc. e tal, eles são focados no médico veterinário. Os cursos, especificamente, acabaram sendo um spin-off que a gente vem fomentando e vem crescendo, né? O curso de tomografia que a gente faz, o Salvador está aí, sem a menor sombra de dúvida e sem querer fazer
puxar saco dele, mas sem dúvida é o grande cara de curso de radiologia do Brasil, veterinária, está aí. Mas a gente tem um curso de tomografia que funciona muito bem também, e aprendendo muito com o Salvador como é que faz curso de radiologia. E isso está crescendo, aos pouquinhos vai crescendo e acaba contribuindo de alguma forma com a receita também. Não é nosso core business. De fato, isso está muito mais ligado com posicionamento, com consolidação de marca, mas é bacana. Então, respondendo a tua pergunta sobre essa coisa de educação continuada, isso é fundamental. É a única forma que a gente entende ser capaz de mudar a cultura desse cara, é mostrar para o cara que uma ferramenta nova ela vai dar capacidade para ele fazer mais coisas. E eu preciso fazer o cara aprender a usar. E isso não é fácil. Isso é bem difícil. Eu imagino. Se alguém quiser me dar uma dica super legal aí, eu estou pegando. Tenho certeza que Salvador vai adorar também. Eu imagino que não deve ser fácil mesmo. Pelo pouco que transitei na veterinária há um tempo atrás, a gente não vai falar quando, porque condena a idade, mas há um pouco tempo que fiz gestão, que fui nas clínicas, realmente, hoje eu tiro o chapéu, porque realmente já avançou muito do que era lá atrás, quando eu fazia consultoria. Andréia, eu acho que, e aqui eu vou falar alguma coisa que vai esbarrar nos business de vocês, de cada um, e eu acho que vale a discussão, super vale a discussão, mas isso vale para qualquer área, tirando, acho que o Vale do Silício e tirando o empreendedorismo puramente tecnológico, que o cara tem que estar ali, toda semana tem um negócio novo, não dá nem tempo para você fazer um plano de negócio, você tem que soltar alguma coisa, ver como é que funciona e botar para andar. Mas eu transitei na odontologia e o troço era difícil para burro, transitei na medicina e o negócio é difícil para caramba. As pessoas são formadas por um determinado método e é aquilo, você trocar o cara de fazer um negócio diferente é muito difícil. Aí vale para qualquer negócio. Vale, tranquilamente. Na nossa área de evento e marketing não é diferente. Por isso que eu acho que também foi uma das ideias que a Undala quis trazer dessa coisa, desse programa aqui que estamos fazendo, que eu chamo de programa, porque não quis fazer algo que seja live, mas justamente nesse quesito, assim, de educação continuada, né? Até a Dani, que está aqui, trabalha com eventos também, Felipe, e no bate-papo que a gente fez de eventos, a gente falou, poxa, vamos fazer algumas lives, vamos falar de marca pessoal para recepcionista, vamos conversar com elas sobre isso. Então, essa interatividade de educação tem que ser realmente forever, é o tempo inteiro. Não tem como não ter, né? E qualquer área, né? A Eleia está aí também, ela é nessa questão do hostel, ela até num dos primeiros programas me permite, vou contar aqui rapidinho a sua história, ela estava falando isso, poxa, o que eu vou fazer, né? O que eu vou usar de estratégia? Fico com o hostel, não fico com o hostel, né? E aí a gente estava discutindo bastante com ela sobre isso e dando essas dicas. Então, ela assistiu todos os programas com a gente para justamente tentar entender um pouco de cada um para ela aplicar dentro do negócio dela, né? E trabalhar essas questões que a gente colocou. Então, acho que isso é um pouco do propósito aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, né? Eu estou um pouco preocupado com o horário, porque eu sei que você tem compromisso 7 horas, não é? Por conta da BNV, não é 7 horas? Tenho. Horas, enfim, eu vou como ouvinte hoje, dependendo de quando você não vai como palestrante hoje? Não. Hoje eu estou de ouvinte. Então umas 3 horas a gente termina, fica tranquilo. Imagina, brincadeira da parte. E aí, eu queria saber um pouquinho mais de você também. Estava aqui pensando, né? A gente falou já de inovação, a gente falou de lembrança de share, a gente falou de N coisas. E a gente falou e eu queria falar com você de um assunto bem importante, do qual quem vai pedir a pizza. Isso aí, Savana, posso pedir. E aí eu queria falar com você de uma coisa que eu acho que está muito em alta, que é essa coisa do marketing de conteúdo, ou da importância para o CRV Imagem em trabalhar as redes sociais, né? Porque tem muito cliente que chega aqui para a gente e acha que isso é muito pife,
né? Ou seja, não é importante, não vou trabalhar, né? Não precisa, meu evento vem sozinho, não preciso da rede social para vender, né, Felipe Santos? A gente ouve isso direto, né? Não tenho budget, não tenho verba. E aí a gente, né, obviamente, argumenta para o cliente a importância, e hoje, agora, acho que o Covid também deixou isso como legado, de dizer essa questão da importância da comunicação. Como é isso para o CRV Imagem, assim, como é que, como você começou lá atrás, a gente não tinha essa incidência. E aí, como que se comunica algo que é intangível, de uma certa forma, né? Que você está trabalhando com algo que não se pega, não é produto, é uma prestação de serviço. Então, como é que você criou essa estratégia aí na tua cabeça pensante? André, essa questão, eu tenho dois momentos na minha vida. Que foi o início dessa coisa de lidar com marketing digital, com geração de conteúdo, que existiu uma coisa meio negacionista inicialmente, mas não foi tão difícil me buscar, porque o meu desafio de chegar no meu público-alvo, ele é muito alto. Se você parar para pensar que 50% das pessoas tem bicho, então você partiu aqui, metade tem bicho, metade não tem. Metade não tem. Olhar uma propaganda de neurocirurgia na televisão, vai olhar e falar, puta, cara idiota, devia estar fazendo isso numa criança, está fazendo em cachorro. Metade é o meu público. Beleza. Aí eu pego isso aqui e falo o seguinte, beleza, fazer um exame de imagem de qualidade custa caro, você vai ter que pagar. Então eu estou falando de metade da metade, porque metade não tem dinheiro para pagar. Então sobrou aqui um quadrante, tá? Desse quadrante, só 20% das pessoas veem o animal como membro da família. Portanto, no final das contas, numa conta fácil, eu chego em 5% da população sendo o meu target. O resto, não adianta eu ir para a televisão ou ir para uma revista e falar, olha só, vem aqui fazer uma ressonância magnética de alto campo, que é super legal. Não vai acontecer. E isso serve também para os médicos veterinários. Porque essa divisão, se eu converso com um médico veterinário que atende uma galera e você separa isso, tá? Você tem profissionais e clínicas e hospitais que são mais focados em tratar pets, membros da família, e o que trata o resto. E o resto não é ruim, o resto está falando de 80% do mercado, que é dinheiro pra caramba. É onde a maioria dos pet shops ganha dinheiro, e é muito dinheiro. É muito mais dinheiro do que sobra para esse nicho pequeno de mercado. Mas, voltando, eu estou falando de 5% da população que é muito difícil de chegar. O gasto que eu preciso fazer para chegar nesse cara é muito alto, com tiros mais amplos, né? E a gente chegou a fazer, eu tive uma equipe interessantíssima da 1121, que fez um trabalho legal para caramba para a gente, foi para televisão, foi para cinema, como eu falei, teve assessoria de imprensa, teve um monte de coisa. E aí eu falei, cara, essa coisa de mídia social é capaz de chegar numa cauda longa que pra gente faz sentido, que é o cara que é apaixonado por cachorro, seja lá onde ele estiver, eu preciso trabalhar isso. E a gente começou a fazer um trabalho e pulou 1, 2, 3 pessoas, que também não é simples. O pessoal entra achando que é pet shop, fazer tudo bonitinho, cai no que a gente discutiu anteriormente, que não serve só para o assessor de imprensa, o cara que mexe com conteúdo. Se chega para falar de neurocirurgia veterinária e começa a falar de pet shop, tá errado. Eu acho que foi o Felipe, eu não lembro quem foi que falou, que tem que ter a conexão com... obviamente tem que ter essa sensibilidade de ter a conexão com o teu cliente, né? E não é simples. A gente começou e achou um cara legal, que foi o Bernardo Kramer, que está com a gente até hoje, depois de um tempo, e ele acertou a mão. A gente começou a fazer muito post, coisas legais, ele foi conseguindo trabalhar com a equipe, é difícil tirar material, é difícil você ter tanto conteúdo,
Até um dia que a coisa começou a se esgotar. Eu comecei a ver... Você estava nessa reunião que foi uma reunião difícil, né? Você, por acaso, estava nesse dia dessa reunião, que foi um dia que eu estava louco da vida. Porque eu comecei a ver que a gente não estava conseguindo ter resultado nenhum com o que a gente estava fazendo. Eu não estava satisfeito. E aí eu entrei num curso de Brand Publishers. Foi um curso com o Bruno Maia, da empresa 14, que foi um curso que mudou minha vida. Foi um curso onde foram 6 meses de curso de conteúdo, onde eu comecei a ver que empresas, várias empresas, cada dia tinha um cara dando uma aula. Foi um cara da Adidas, foi um cara da Globo, foi um cara da Coca-Cola, do Itaú, um monte de gente grande transitando e a gente discutindo a estratégia desses caras na mídia social. Isso foi incrível, porque isso mudou a minha forma de entender o conteúdo, me fez entender que exige sim uma necessidade de ter estratégia para você entregar esse conteúdo, e tem estratégias super elaboradas. Eu lembro que eu terminei o curso, botei a mão na cabeça e falei, cara, eu quero ter a formação de conteúdo, a geração de conteúdo que o Itaú faz e que a Coca-Cola faz, só que eu não vou ter esse dinheiro jamais. Porque, de fato, você tem uma equipe de 11 pessoas, você tem um psicólogo, você tem um financeiro, você tem um cara da tecnologia, você tem uma equipe pensando, que obviamente custa muito dinheiro, para fazer campanhas incríveis, né? E aí eu, apesar de ter me chocado que eu não, talvez muito rápido não conseguisse chegar nesse nível de conteúdo, isso mudou a minha forma de conversar com o Bernardo, a minha forma de conversar com o cara que faz marketing digital para mim. E foi muito legal, porque eu comecei a cobrar coisas diferentes e comecei a dar inputs para ele de feedback, muito mais do que eu queria. Porque é difícil você saber o que o teu cliente quer e não é simples. Você está lá conversando com o cara e você tem que tirar leite de pedra num negócio difícil. E você tem que gerar conteúdo numa velocidade e num montante alto, você precisa da ajuda do cara que está do outro lado. E o cara que está do outro lado, ele tem que fazer neurocirurgia, ele tem que fazer reunião de negócio, ele tem que conhecer gente, ele tem que ir para congresso. Ele não tem o dia inteiro para sentar e ficar dando material para a pessoa pensar em termos de conteúdo. Então, esse curso que eu fiz, ele foi muito legal. E eu já aprendi isso na minha vida há algum tempo, né? Toda vez que eu contrato alguém para fazer alguma coisa, eu faço um curso antes para poder conseguir conversar com esse cara melhor e conseguir cobrar desse cara melhor. Não é cobrar desse cara melhor, é conseguir fazer esse cara chegar no máximo que ele pode me oferecer. Se eu não entendo nada de encanamento, quando chegar um cara aqui para consertar meu ralo, ele vai chegar e vai falar um monte de troço, eu não vou saber se deu certo ou não deu certo, o que deu. O cara vai me cobrar X, e eu vou ligar a coisa, se estiver funcionando hoje, vai funcionar, amanhã não vai. Então, eu acho que esse foi um divisor de águas. Hoje a gente usa muito. O único dinheiro que eu gasto com marketing hoje, precisamente, é em mídia digital. Tá? E não é tanta grana assim. Eu acho que é um gasto que, se bem gerenciado, realmente você consegue chegar muito precisamente no teu target e de forma bem trabalhada, pode dar um resultado sensacional, né? Então, se é que o Bernardo ou o Bruno vão ouvir isso, foram 2 pessoas que mudaram a minha vida no entendimento do que é geração de conteúdo, e hoje eu acho que isso aí não tem escapatória. Eu vou dar um passo além. A geração que está consumindo hoje, já os meus serviços, já é alguém que possivelmente nasceu depois do ano 2000. Eu já estou falando de milênios. E cada vez isso vai aumentar mais. Portanto, não existe mais o cara que vai chegar e vai abrir o jornal no domingo, olhar e falar: temos aqui uma empresa de radiologia veterinária, eu vou levar o Totó lá para fazer um raio-x. Isso não existe. Realmente, a gente está falando de um pontinho na curva que, enfim, acaba já vai ser, não vai existir mais. Então, a gente precisa se adaptar às novas coisas, às novas mídias, aos novos formatos, os novos conteúdos, e esse é um grande desafio. Porque a velocidade com que as plataformas mudam
e o conteúdo precisa mudar, ela é muito alta. O que dava certo na nossa estratégia de conteúdo ano passado não dá certo hoje. E aqui eu não estou nem falando de Covid, porque aí mudou tudo mesmo, mudou tudo de cabeça para baixo. O que é uma grande oportunidade. Então, fechando aqui a pergunta, para não viajar demais, eu acho que a coisa da geração de conteúdo, ela hoje é imprescindível, ter uma estratégia é imprescindível, e ter feito um curso melhorou muito a minha forma de me conectar com o profissional ou com a empresa que trabalha para mim gerando conteúdo. Eu acho que isso foi o grande chave que mudou e que fez com que a gente desse bons passos no conteúdo que a gente oferece hoje no CRV. É verdade. De fato, é aquele conteúdo que a gente espera, né? Sempre o algo mais. O que será que vai ter hoje no CRV Imagem que a gente tem que ficar ligado no Instagram? Então, tem aquela vontadinha de ver, né? Aquela coisa mais animada, tem aquela coisa lúdica, tem um quê ali que realmente o Bernardo, super profissional, acertou aí a mão. E eu acho E que... com muito cuidado, né? Para não ultrapassar Sim, essa linha a gente está falando de um assunto médico, de um assunto que muitas vezes é sim. espinhoso. Então, não Mas é um eu, por negócio... exemplo, como mãe de cachorro, né? Como mãe de pet, eu já aprendi muita coisa que eu nem sabia que tinha vendo matérias do CRV, né? Como é que prolapso traqueia, um monte de coisas que eu falei, meu, olha, eu nem sabia que tinha isso aí, mas tinha. E aí foram vendo essas dicas, essas coisas que os veterinários têm falado, que a gente também usa. E aí o que é bom para mim, né? Que quando eu vou ao veterinário, eu já sei o que eu estou falando, né? Mais ou menos eu aprendi alguma coisa. Então eu também não vem me dar nó no consultório, porque não vai rolar, né? Então eu também já mais ou menos entendi. Então acho que isso ajuda a gente também, né? Como tutores do negócio. E do lado de cá, né? Acho que da área de eventos, a gente tem feito cada vez mais esse aporte, esse investimento, e hoje eu também vivo na prática isso, né? Porque até então eu também não tinha essa questão de fazer, né? Eu também fui buscar fazer, eu fui buscar fazer cursos, eu fui entender como é que funciona. Hoje eu tenho entendido mais para poder realmente, quando Muito contratar legal. alguém, é muito legal mesmo. É um universo que realmente, quando você mergulha, até a Cris está aí, né? O doutor João que nos diga, né? Porque ele também mergulhou aí nos vídeos, está fazendo umas coisas muito dinâmicas. Tenho acompanhado, viu, Cris? Os Instagrams aí de vocês. E tá muito bacana, tá muito diferente. Então, é o que você falou, tá todo mundo se conhecendo, todo mundo se conectando. No Salvador, eu preciso me conectar com o Ive, viu? Confesso que eu não me conectei ainda, mas preciso me conectar. Ô, Eduardo, você quer falar alguma coisa? Que você também é dessa área de comunicação, só que você fala da parte automotiva, né? Como é que tá essa questão aí na parte automotiva agora, nesses tempos aí? Olha, eu estava aqui escrevendo para dar um fechamento aqui depois sobre a aula que o Alex deu aí. Eu, sendo sincero, na hora que ele abriu falando que era veterinário, Alex, meu pai era veterinário, tá? Que legal. Mas ele não era da sua área, não, porque ele era veterinário do Ministério da Agricultura. Tá. Ele era fiscal do Ministério. Tá. Eu pensei, não, eu acho que esse assunto não é para mim, não. Tem alguma coisa errada aqui. Mas eu estou impressionado aí, a sua gestão, o seu modo de agir, tudo o que você falou aí sobre marketing, negócios, administração, gestão de pessoal, gestão de cliente e tudo, você realmente... E você ainda é veterinário? Uma dúvida que eu tinha. Você ainda atua, você faz laudo dos exames? Sim. Não. Eu não atuo no CRV, quer dizer, eu atuo na área de neurologia e neurocirurgia. Então, eu uso o CRV como suporte. Eu sou cliente da minha empresa, na verdade. Certo. Ok. Perfeito. Então, Mas parabéns mais uma vez. Obrigado pelos comentários, pelos feedbacks aí. Muito bom. Foi muito bom. Valeu a pena. Só isso aí. Tá bom, então. Bom, por último, eu acho que a gente podia, até para não se alongar muito, Alex, acho que a gente podia falar um pouquinho
vi aí o que você tem feito vi uma entrevista sua recentemente, a gente podia falar um pouquinho sobre o que você tem feito aí, como é que vocês estão atendendo no CRV Imagem, como é que está essa preocupação, né, com a questão da pandemia, até porque tem se feito uma campanha muito grande no mercado que o PET não pega, né, o PET não traz tudo isso, então eu tenho visto o pessoal se reportando muito em relação a essa questão, né, do animal. Inclusive, acho que é hoje o que vai ficar o melhor amigo de todo mundo hoje, né, na quarentena, porque ele fica junto com você e a gente acaba tendo um carinho muito grande. O meu tá super irritado, ele tá incomodado porque tem muita gente em casa. Então, antes era eu e ele no home office, agora é meu filho e meu marido, e aí ele tá aqui incomodadíssimo ao ponto de fazer coisas que ele nunca fez na vida, né? Enfim, mas aliás, normalmente é temperamental mesmo. E depois você podia fechar para a gente falando, né, assim, qual que é a dica, não sei se seria a dica base ou o que é sua dica de empreendedor. Aqui para a Eleia, que tem o hostel dela, o Edward, a Dani que está no Eventos, o Felipe está no Eventos. O que para nós, empreendedores, hoje é algo que não pode faltar, é algo que a gente tem que ir para frente, porque você sabe que você sempre foi minha locomotiva, né? Sempre também me apertou, sempre me desafiou, e missão sua, missão dada, a gente tem que cumprir. Então, queria que você falasse isso também para o pessoal ouvir, e aí a gente fecharia. Tá. Bom, em relação a esse momento de pandemia, né? A medicina veterinária, quer dizer, o cuidado com animais de estimação, ela entrou, sim, como um cuidado essencial, e por conta disso a gente está trabalhando. Do ponto de vista business estrito, ainda bem, porque tem muita gente, eu esqueci o nome da pessoa do hostel aí, que está na outra página. Eleia. A Eleia, enfim, deve estar sofrendo muito mais do que eu aí na pele, em termos de resultado direto. Mas é difícil, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande com a equipe, com os clientes. Você falou de animais, André, e eu não quero entrar na polêmica, tá? Mas cada vez mais a gente está recebendo informações de que os gatos, sim, podem se contaminar, ainda que eles não possam transmitir. Então, tem muita coisa chegando, isso ainda está confuso. Eu não quero entrar nessa polêmica, que eu acho que isso não vem ao caso e é esporádico, mas vale a advertência de que, se as pessoas estiverem contaminadas com Covid, não devem ficar com os seus animais muito perto. Isso aí hoje já é entendido por nós e é uma orientação. Tá? Mas, tirando isso, os animais são, sim, um elo importantíssimo nesse momento. Porque todo mundo confinado dentro de casa, às vezes é esse cachorro, esse gato, enfim, a Adriana tem uma papagaia lá muito crazy na casa dela, que vão dar uma amenizada nesse momento difícil que é ficar dentro de casa por tanto tempo. Então, isso é importante. Manter o negócio funcionando depende que as pessoas não fiquem doentes. Então, a gente precisou buscar uma série de cuidados adicionais para evitar que as pessoas se contaminassem, né? Até o dia de hoje, eu não tive ninguém da equipe ainda com Covid. Não depende só de ficar dentro da clínica. O cara pode ir para casa, voltar a apertar o dedo no elevador, pegar Covid e aí, enfim. Mas a gente está se esforçando o máximo. Eu acho que o grande ponto aqui, para não ficar entrando em detalhes de arrumação interna que não faz muito sentido para o tema, mas eu acho que conversa com a equipe e transparência, né? É um momento difícil, está todo mundo estressado, tem muita gente com medo, e eu acho que transparência, conversa, o aumento de reuniões foi muito legal, e aí eu entro no ponto, que são os legados da Covid. Essa ferramenta de reunião, ela é incrível. Para eu fazer uma reunião com a equipe inteira há 3 meses atrás, exigia que todo mundo se deslocasse das unidades e que fosse. Era uma manhã perdida de trabalho. Hoje eu consigo fazer uma reunião de meia hora com a equipe inteira, uma vez por semana, sem ninguém precisar se deslocar, seja em casa, seja dentro da clínica, seja dentro do ônibus que o cara está indo, ele consegue fazer uma reunião comigo. E isso tem sido muito legal. Então, eu acho que isso é um legado do Covid. A outra coisa
Essa coisa de live. Pô, eu fiz a minha primeira live tem um mês que eu fui convidado para uma live na neurologia e eu achei tão legal que eu falei, vou começar um negócio de live. E a gente terminou a primeira temporada da live do CRV, semana que vem começa a segunda, e está sendo incrível. Eu estou impressionado com a quantidade de médicos veterinários. Pacaloa, a Adriana está falando, que é a papagaia. Tá falando aí. Impressionado com a quantidade de veterinários, se você for olhar, eu vou chamar de qualidade aqui, no sentido de, não é que eles são super bons, mas a qualidade, qual é o nicho de médicos veterinários que está acompanhando, né? Então, a gente está falando de médicos veterinários de altíssimo nível acompanhando essas lives e discutindo, porque as discussões são muito legais. Coisas que jamais aconteceriam. A gente ouviu coisas ao longo dessas semanas que eu nunca soube, nunca saberia se não fosse a oportunidade de promover essas lives. Então, a ferramenta funcionou, está sendo interessantíssima. A gente mudou algumas coisas nos nossos cursos, fazendo alguns workshops, alguns rounds que são incríveis. Ensinar diagnóstico por imagem, por aplicativos, é muito mais fácil, ou melhor, aprender é muito mais fácil do que numa aula presencial. Isso vai mudar o meu business de curso, o curso do Salvador. Isso não tem volta. Não tem volta. Você pegar o cara que está na Noruega para dar uma aula aqui, fazer o cara aprender a olhar uma radiografia, isso é muito mais barato, muito mais fácil, você consegue botar mais gente, enfim. Mudou e não tem mais volta. A página virou. Tá? E eu acho que isso tudo são transformações que essa pandemia, esse momento, trouxeram, que vão ficar incorporadas no business de cada um. Então, é difícil dar uma ideia para a Eleia, né, que está num momento muito mais difícil do que eu, porque o meu business, ainda que com uma receita menor, com uma queda de movimento, a gente está respirando. Vamos sair disso, vamos incorporar as inovações e vamos para frente. Tem gente que está totalmente fechada, o pessoal da gastronomia, da hotelaria, das aéreas e várias outras empresas estão absolutamente fechados, né? Como é que você faz uma pousada, um hotel, sobreviver no meio dessa pandemia que está fechada e que vai demorar para retomar? Porque a coisa... Eu estava hoje conversando com o pessoal da Universidade Rural e o pessoal está achando que pelos próximos 2 anos a gente vai ter uma dificuldade de colocar alunos dentro de sala de aula. Isso vai mudar muito a forma que as universidades, que os cursos, que as creches e que as pousadas vão funcionar. Eu acho que é um momento de pensar, é um momento de refletir muito. Tem oportunidades aí, o mundo vai mudar completamente a partir daqui, mas é difícil. Realmente exige uma reestruturação dos negócios como um todo, né? Eu acho que em relação à Covid é isso aí. E como fechamento aqui, o que eu diria para o pessoal? Eu acho que eu tenho alguns mantras, né, e que estão alinhados com as minhas qualidades. Porque como qualquer empreendedor, eu tenho qualidades, tenho defeitos, tenho fraquezas, tenho forças, né? Tenho um SWOT completo aqui como qualquer um. E eu acho que eu tendo a fazer uma análise do macro muito frequentemente e com muita qualidade. Eu preciso olhar o tempo todo para outras coisas. Então, o que o Edward falou aqui é uma coisa que eu faço muito. Eu assisto reuniões, eu assisto palestras, eu vou ao congresso, eu faço cursos de coisas que não tem nada a ver comigo. Ano passado eu cismei que eu queria fazer ou curso de retroescavadeira, ano retrasado, ou curso de palhaço, de clown. Eu acabei entrando no curso de gastronomia e virei chefe de cozinha, né? Fiquei 2 anos fazendo curso. Mas o que eu aprendi na gastronomia? Eu aprendi um monte de coisa que se aplica diretamente ao meu negócio todo dia. Alguém vai falar, porra, mas o cara é neurocirurgião, tem um negócio de diagnóstico por imagem e faz um curso de gastronomia. A gastronomia, de fato, eu acho que é mais aplicável do que a retroescavadeira.
Mas eu ainda vou fazer o de retroescavadeira, que eu acho que é incrível retroescavadeira. Eu preciso sentar na retroescavadeira e fazer alguns movimentos ali, sei lá por que diabo eu quero fazer para isso. descarregar a energia, deve ser, né? Não, talvez esteja conectado, e eu só vou saber disso depois, como diz o Steve Jobs, mas daqui a 15 anos a neurocirurgia vai ser feita por robótica, então talvez isso venha melhorar a minha capacidade de usar um joystick, já que eu não gosto de ficar na frente de game. Não importa. Eu acho que o recado aqui é olhar o macro, ter uma visão mais macro, menos focada no business, que isso permite a gente fazer projeções e olhar exatamente o que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, a Eleia está discutindo, está no momento mais difícil, mas está ouvindo uma outra área. E talvez uma agulha aqui que eu tenha falado, ou que a gente tenha discutido, encaixe numa ideia dela. Eu acho que isso é muito rico, é muito legal, e eu mantenho isso vivo continuamente. Tá? Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que faz sentido e também faz parte da minha rotina é planejar. Planejar. Eu sempre fui um cara de planejamento, eu sou um cara de fluxo de caixa, eu adoro o Excel, eu sou tarado por Excel. E planejar o futuro é uma coisa simples. Basta você olhar e conhecer o seu mercado, o seu potencial, fazer a sua análise SWOT e fazer essa projeção. Eu digo que é simples, não é porque eu sou maluco vidente, mas efetivamente, todas as vezes que eu sentei para fazer um fluxo de caixa projetado para uma unidade nova, eu acertei 85% dos números nos 5 anos primeiros dessas unidades. Então, existe alguma coisa possível aí, né? Você entende o teu mercado, você entende o teu potencial, você entende o que você está fazendo, você vai alimentando uma planilha e você vai enxergar isso. Porque é muito interessante, quer dizer, é muito importante entender o seguinte: o que a gente está construindo hoje, peguei uma pá, comecei a construir alguma coisa aqui. Vai ficar pronta daqui a 1 ano. Vai começar a dar dinheiro daqui a 3. Daqui a 3, o mercado não é que nem hoje. O mercado vai ser completamente diferente. Portanto, não dá para pensar em estratégia olhando para o passado e nem para o presente, mas o passado, o presente e todo o entendimento do que está acontecendo no mundo, e aí eu volto para a visão macro, é obviamente capaz de te ajudar a fazer uma projeção e, voltando para o financeiro, um fluxo de caixa projetado, bem pensado, que te dê capacidade mínima de assumir um risco controlado, né, e fazer um investimento. Eu preciso olhar para aquele meu cheque de 10 milhões de dólares e falar: eu quero pegar esse cheque e eu vou botar na minha empresa. O dia que eu pegar esse cheque de 1 milhão de dólares e botar na ação da Petrobras, tem alguma coisa errada. Óbvio, e aqui eu vou fazer um break só para não ficar totalmente fora de contexto financeiro. Hoje eu botaria nas ações, porque a gente está no meio da pandemia, caiu tudo pela metade. Aí quando der 20 milhões eu pego, tiro e compro duas empresas novas. Mas tirando esse momento completamente biruta que a gente está vivendo, eu preciso olhar para o meu negócio e entender que ele é a melhor oportunidade que eu tenho para investir o meu próprio dinheiro. Senão, esse negócio, do ponto de vista financeiro, ele para de fazer sentido e eu vou fazer outro negócio. Eu já tive outros negócios e vou ter outros e isso não pode... Tem que estar... Acho que faz parte do empreendedor também essa coisa de não parar, né? Não vou falar insatisfação, mas essa coisa de querer fazer diferente. A gente precisa fazer diferente. O mundo muda toda hora, a empresa muda toda hora, as pessoas mudam toda hora. E se a gente não é capaz de se reinventar o tempo todo, a gente vai ficar no passado. E isso é muito perigoso. Então, minha leitura final aqui para vocês, né? Para mim, e que vocês podem ou não, de alguma forma,
encaixar no quebra-cabeça de cada um de vocês, é olhar para o macro e planejar. Planejar muito e planejar o futuro. Não no passado, não no presente. É construir um futuro que vocês querem e que vocês acreditam e que vocês possam investir constantemente. Eu acho que é isso aí que a gente tem feito e, de alguma forma, está funcionando. E a gente continua respirando a despeito do Covid. E espero que a gente vá por muito tempo. Com certeza. Acho que é isso que todo mundo tem buscado fazer, né? Até a Eleia escreveu aí algumas ideias. Eleia, depois a gente pode, se você quiser, trocar umas figurinhas aí, a gente se fala pelo WhatsApp, eu te ajudo, a gente faz uma consultoria aí, você está aqui pertinho de mim, a gente conversa até para a gente falar do que o Alex comentou, né? De planejamento, né? Dessa organização tua e principalmente de entender o teu negócio, né? O que de fato realmente ficar dando tiro para todo lado também não vai surtir muito efeito nesse momento. Então, precisa pensar, né? Você comentou de eventos, Alex, a gente fez na terça-feira um bate-papo sobre eventos e aí já se cogita hipóteses, tá? Pelo menos na área do show business, de não haver shows esse ano mais, somente para meio do ano que vem, né? Os grandes shows. A Cris vai sair, que ela vai para a live do João. Todo mundo fazendo live, eu estou chegando muito bem. E aí se comenta isso, diz que tem uma especulação de carnaval ser adiado para meio do ano, não ser fevereiro, trocar isso tem especulações. E a gente estava falando isso, né? Assim, o mercado de eventos, ele já era um pouco digital, né? Ele já tinha as transmissões simultâneas, ainda meio caro, meio lá, meio cá, né, Adriano? Mas ele tende a ter uma inovação tecnológica de fato, e a gente comentou disso, e realmente a migração dos eventos vai ser muito mais para o digital, praticamente, acho que aí 70%, tirando as grandes feiras, né, que acho que hoje ainda é comum, e que todo mundo está indo para novembro, né? Então, assim, todo mundo quer fazer feira em novembro. Né? Ainda não se sabe se realmente isso vai acontecer. A Hospitalar deve ir para novembro, a Pet South America foi para novembro. Então, tem muita gente, mas ainda tem muitas restrições, né? A gente recebeu normativas que para fazer eventos agora vai ter uma série de restrições. Então, o investimento de quem está fazendo evento vai ser muito mais caro, porque ele vai ter que tomar algumas medidas cabíveis, ao ponto de que ele pode gastar metade fazendo isso que a gente está fazendo, né? Colocando o pessoal aqui, trazendo mais gente, que já existem plataformas. Então, a gente também já está arquitetando no mercado aqui de eventos algumas alternativas para passar para os clientes, para trazer essa questão mais para o digital mesmo. E falou-se muito dessa questão dos patrocínios, né? Como é que as marcas vão chegar nas pessoas. Acho que a gente comentou isso outro dia, e tinha uma pessoa também que nós estávamos conversando e ela disse que enxerga muita oportunidade para as marcas dentro dessas coisas digitais, porque você alcança muito mais pessoas, né? E dá para você fazer coisas interessantes aí. Então, a gente depois faz uma outra só falando sobre isso. Mas era só para te explicar essa questão. Essa não é a papagaia, essa é a cachorra. Da Adriana. Não, esse aí é o Timão. Ai, bonitinho. Esse é o Timão. Prazer, Adriana, em te conhecer. Eu só te ouço de nome, não te conheço. Muito prazer. O prazer é meu. Também conheço você só de nome. É mesmo? Que bom. Ai, que coisa boa. Eu também não conheci o Salvador, na verdade. Só que estou conhecendo agora. Mas sou cliente do Ive, né? Vou frequentemente ao Ive levar meu cachorro. Mas, enfim, eu acho que a ideia aqui... Esse é o Alfred lá na rua, latindo para os gatos. Nossa, o meu tá lá para o outro lado. Mas eu queria, assim, de fato, né, agradecer você, Alex, pelas suas palavras. Você sabe que a gente sempre teve essa sinergia profissional, a gente sempre foi... sempre gostei de te ouvir, e você sabe que você é um ídolo, né? Então não preciso falar. Eu brinco muito isso. Depois de Cleiton Magai, vem você.
E aí, vou deixar aqui no chat até para a Adriana, o Edward já conhece a gente, já coloca, para o Salvador também, a gente já fez 5 programas, esse é o 5º programa, tá? A gente já fez alguns outros temas, então fica disponível no canal do YouTube da Umbala, vocês podem assistir, podem compartilhar, é gratuito, tem vários assuntos lá que a gente está fazendo, e vem a fase 2 agora, que a gente vai começar também em junho, e aí a gente deve fazer pelo YouTube, deve fazer uma transmissão um pouco maior, com assuntos mais específicos, para justamente fazer isso que a gente fez hoje, né? Conectar as pessoas, deixar as pessoas com a educação continuada, né? De uma forma gratuita, e, enfim, que a gente possa levar esses eventos online aí mais para frente. E é isso, tá bom? Te agradeço de coração, muito obrigada pela participação. Salvador, que acompanhou a gente, todo mundo, o pessoal que entrou e saiu, mas ok, tá valendo. Obrigada, Andréia. Obrigada, Dani. Vamos falando. Eleia, a gente se fala da consultoria. Foi ótimo, gostei bastante. Obrigada. E com certeza nos veremos em breve. Tá bom, Dani, obrigada. Alex, Um abraço. beijo. Um abraço. Tchau. Boa noite Tchau. pra você. Gente, obrigado. Tchau, Eduardo. Alex, um beijo. Dá um beijo no Tom. Manda um beijo no Tom, na Tatá, no Alfred e na Olivia. Tá bom, Salvador? Obrigada. Muito prazer, Adriana. Nos falamos. Até. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Que é isso. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.